Olá, turmas 913 e 94 da Escola João Goulart, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula, desta vez com conteúdo novo, exclusivo para nono anos, certo? E o que vamos tratar aqui nesse novo conteúdo? Vamos começar aí com o continente europeu, tá? Vamos sair da América, da onde nós estávamos aí no oitavo ano, e vamos passar ao continente europeu, parte física, para depois, na próxima aula, fazer uma análise social, humana daquele continente. Ok? Subdividir assim sobre Europa para ficar mais tranquilo para vocês compreenderem. Porque são muitos aspectos, é um continente bastante importante no cenário mundial. Então, vamos tornar o mais suave possível a absorção para vocês aí desse conhecimento. Muito bem. Começando aqui, eu vou ampliar agora a imagem para vocês, para ficar melhor de visualizar, pela localização do continente europeu no mundo, né? Então ali está o mapa mundi, e em laranja está destacado então o território da Europa, do continente europeu. Ela se localiza aí a norte da África, oeste da Ásia, tá? A leste aí da América do Norte e ao noroeste da Oceania, né? Então esta é a localização aí do continente europeu no mundo, né? É um continente ali banhado pelo Oceano Atlântico e a norte pelo Oceano Glacial Ártico, certo? Então assim se distribui o continente europeu, os oceanos que banham. E a sul ali da Europa temos o Mar Mediterrâneo, tá? É o nome daquela porção de água ali que aparece no sul do continente. Veja que é uma porção, um continente pequeno em território, ele não é tão grande, né? Ele é junto com a Ásia, bem dizer. Teve um tempo até muito atrás que se chamava de Ásia Maior e Ásia Menor, a parte da Europa, né? Mas nós vamos ver depois aí, nesta videoaula, o que divide ali a Europa da Ásia, tá? Então, mais adiante aqui, nessa mesma aula, vocês já vão visualizar o que divide, o que faz a divisão física entre Europa e Ásia. Ok, vamos prosseguindo aqui. Bom, mapa aí do clima desse continente, né? Vamos ampliar de novo aqui para vocês. Temos aqui então na Europa alguns climas, né? Bastante até pela posição geográfica desse continente. Tem ali clima polar no extremo norte, né? Faz parte ali da região junto ao Oceano Ártico, né? Então depois temos um clima mais frio ao sul polar, aquele verde mais fraco ali. Tem um clima frio ali, bastante frio, mais ao norte da Europa, onde estão ali os países escandinavos, né, como são chamados. Temos depois ali o frio de montanha, onde está aquele verde mais forte, né? São montanhas bastante altas que tem ali nessa área, que nós vamos ver depois na parte de relevo, quando aparecer. Vocês vão ver que fecha ali com a ocorrência ali de montanhas de conjuntos de relevo de grande altitude, tá? Depois, temperado oceânico, um rosa bem fraquinho ali, é uma grande parte do continente. O subtropical, que aparece ali em laranja, em algumas porções mais ao sul. Clima mediterrâneo, bem presente no sul ali, junto ao mar, né? Um semiárido ali no extremo leste da Europa. Temperado continental, que é um marronzinho bem fraco ali. Esses são os climas aí desse continente, tá? Então,
Depois tem ali as massas de ar quente e fria, né? Setinha azul, massas de ar fria, setinha vermelha, massas de ar quente, e as correntes marítimas que atuam naquele continente, né? As quentes e as frias também, né? Que aparecem ali mais ao norte, essas setas ali, também ao sul, enfim. Tá? Este, então, quadro de climas da Europa. Né? Tem bastante tipos ali, né? O polar e frio, né? E frio de montanha não precisam dizer, né? São climas predominantemente com temperaturas muito baixas, né? Sendo que o polar mais ainda. Tá? Um clima temperado oceânico, é um clima ameno, não é tão frio assim, porque ele tem a presença do oceano ali que torna as temperaturas mais amenas. Um subtropical, que é muito parecido com o nosso aqui do sul do Brasil. Né? Mediterrâneo também é um clima que não é... Ele é mais seco, tá? Um pouco mais seco no inverno, enfim. O semiárido nós temos aqui no Brasil como exemplo, lá no Nordeste. É um clima bastante seco. E temperado continental também é um clima que não tem tanta presença de chuvas assim, tá? Por ele ser mais continental, certo? Então aí está a gama de climas do continente europeu. Vamos ao próximo aspecto. Passamos aqui aos relevos. Vamos lá, vamos ampliar aí na tela para vocês. Então, tem ali uma legenda onde tem aquele marrom mais forte. São relevos que passam de 1000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Temos ali os Alpes como principal, né? Maior. Os Pirineus, Cáucaso, tá? Alpes escandinavos, tá? Aparecem lá no norte. E ali está o destaque que divide, né, a Europa da Ásia, que são os Montes Urais, né? O Cáucaso também ali tem essa contribuição, né? E os Montes Urais ali mais ao extremo leste da Europa. É esse conjunto de relevo aí, mais o Cáucaso, que fazem a divisão física, né, de continente de Ásia para a Europa, tá? Agem como aí um divisor desses continentes, ok? Então aí está o que divide um continente do outro. Basicamente são conjuntos de relevo de uma altitude significativa, tá? Depois em laranja, ali entre 400 e 1000 metros, temos ali em volta dos Alpes uma grande quantidade, em volta dos Alpes escandinavos também, em volta dos Pirineus ali, Península Ibérica, tá? Tem uma grande quantidade de relevo ali também que se destaca. Depois temos ali de 200 a 400 metros, marrom bem fraquinho, e o verde, que é a maior parte ali, que são de 0 a 200 metros, que são as planícies. Ok, são relevo de planície, terras baixas, enfim. É o que mais se destaca aí no continente europeu. Então podemos ver aí que a maior parte dos relevos significativos da Europa estão localizados mais ao sul do continente, e tem os Alpes escandinavos lá ao norte que se destaca, né, e os Montes Urais também. Então, quanto a relevo, né, era isso que eu tinha para destacar aqui para vocês como os principais. E vamos ver o que nos reserva aí para a próxima análise: a vegetação, né? Vamos ampliar na tela aí. Vegetação do continente europeu. Temos lá então ao norte, né, a tundra, que é um tipo de vegetação típica de clima frio, né? Ela suporta esse tipo de clima. São gramíneas, tá? Musgos, tá? Isso aí é o que vai caracterizar a tundra. Depois a floresta de coníferas, em laranja ali, uma grande parte do território, né, tem essa floresta.
Depois, mais ao sul, em verde, ali a floresta temperada, a taiga, como é chamado. Depois, vegetação mediterrânea, bem ao sul, ali em rosa, passando por Espanha, Itália e Grécia. Tá? Também é uma vegetação bem arbustiva, né? Ela não é uma vegetação de floresta, né? Ela é uma vegetação de arbustos, enfim. Tem o garrigue, por exemplo, lá, que é uma vegetação típica aí, mediterrânea. Estepes e pradarias, ali em vermelho, uma grande área também, são campos em geral, enfim, onde tem solos muito ricos aí, férteis, né? Muito bom para pasto, pastoreio, enfim, de animais, né? Gado, enfim. São campos bem férteis aí, inclusive para plantação também. Alta montanha, né? Onde tem ali os frio de montanha, também tem vegetação de alta montanha. Ela é bem escassa, é bem rala, né? E lá no extremo norte vai ser clima, vai ser vegetação, né? Nem vegetação tem, é gelo, né? Porque é clima polar, nem a tundra suporta esse ambiente, né? Então, aí está a análise do relevo europeu. Após, a gente faz uma análise aqui da hidrografia desse continente. Bem, nós vamos, claro, destacar aqui, né, nos deter nos principais rios, né, mas o continente europeu tem uma rede de rios ali importantes, sendo que o maior deles é o rio Volga, tem o rio Ural, né, o rio Tamisa, lá na Inglaterra, rio Tejo, rio Sena, rio Reno, enfim, rio Danúbio, um grande rio europeu muito importante, o mar Mediterrâneo, ali ao sul, como eu já falei para vocês. Enfim, aí aparece um mapa com destaque aos principais rios daquele continente. Claro que por ser um continente pequeno em território, não vai ter um grande rio como tem o Brasil, né? Nem próximo de algo como se fosse o São Francisco, digamos assim. Nem perto, né? O que mais se aproxima ali vai ser o Volga, ainda assim é pequeníssimo perto do São Francisco, né? Então, por ser um continente de pequeno território, não vai ter rios assim tão significativos no cenário mundial. Mas que para o continente aqui é super importante porque são eles que abastecem, né, afinal, essa população inteira que mora aqui, né, da onde vem a água para esses rios. E tem uma coisa bastante interessante aqui nessa parte da hidrografia, porque eram rios até a década de 80, 90 ali muito poluídos, né? Rios extremamente poluídos, esgoto, lixo, enfim, tal qual como é no país aqui onde a gente mora, né? Por exemplo. Só que eles, né, os europeus se acordaram para essa questão de preservar suas águas, de investir em tratamento de esgoto, né, de investir em conscientização e educação ambiental, né, de sua população e fazer com que esses rios fossem recuperados. E eles conseguiram isso em grande parte, tanto que hoje são rios muito limpos, né, de forma geral, e que inclusive atraem o turismo, tá? Como nós vamos ver aqui em algumas imagens. Mas em geral todos os rios europeus são explorados turisticamente, né? São rios que são muito visados turisticamente porque são rios limpos, atraem as pessoas, tá? As pessoas não vão sair de um país para o outro para ir navegar num rio que é poluído, mal cheiroso, tá? Não vão fazer isso, né? Então os europeus viram, além do benefício que tem de ter um rio limpo, saudável, né? Viram a forma econômica de fazer gerar renda para o país, para os países por onde passam esses rios. Porque esses rios, eles têm lá embarcações turísticas
onde vivem lotado. Né? Se forem ver, o Guaíba ali em Porto Alegre tem embarcações ali que servem para turismo. Né? O Cisne Branco, entre outros ali, os catamarãs e tal. Mas poderia ser muito mais atrativo se fosse um rio com esgoto tratado, né? Onde não tenha mau cheiro, poluição presente, enfim. O Rio Guaíba ali tem essa situação presente, não é tão atrativo assim quanto o Rio Europeu. Tá? E lá eles tornaram esses rios atrativos por conta de investimentos pesados, né? Mas que se pagam. São investimentos que se pagam porque as pessoas depois vão retornar esse investimento em forma de turismo. Tá? E retorna em forma de saúde também para a população que está bebendo daquela água, evitando que um monte de gente vai parar em hospital por doenças veiculadas pela água. Né? Afinal, existe uma conta básica que cada R$1 investido em saneamento básico se economiza R$4 em saúde. Tá? Isso é uma grande verdade comprovadíssima por inúmeros estudos. Né? Então, eles tornaram os rios deles atrativos sobre todos os aspectos. Então, aqui, vamos ampliar. Temos aqui o rio Spree, lá na Alemanha. Né? Um rio bastante, podem ver aí pelo aspecto limpo. Né? E as embarcações ali lotadas com turistas. É claro que agora em tempo de pandemia deve estar tudo parado essa questão. Né? Mas em tempos normais, assim que abrir, enfim, é certo que vai lotar e cada pessoa que está pagando uma passagem, um valor, né? E isso está sendo revertido para o país, né? Em melhorias, enfim, tal, de todo tipo possível. Né? Tenta imaginar isso no Rio dos Sinos aqui, né? Uma navegação de turismo, se fosse um rio limpo, né? Atrativo, né? Fazer um turismo ambiental seria algo fantástico, né? Mas só que não ocorre, porque não é atrativo. Olha aí, o rio Tamisa, na Inglaterra, vejam só, passa pelo meio, pelo coração da cidade, né, de Londres, e rio altamente atrativo turisticamente, né? Muito limpo. Rio Danúbio, né, também aí, um rio grande, bem importante na Europa, e lá estão as embarcações de turismo e a cidade assim, e o rio, né, com aquela aparência de limpo, né, e realmente é um rio que apresenta águas límpidas, tá, bem cuidadas, não tem esgoto, não tem lixo jogado, tá? Isso é muito importante. Rio Volga, que é o maior rio europeu, passa pela Rússia, né? Lembrem que parte da Rússia pertence à Europa. E tá aí também o rio, né, com aspecto limpo, atrativo ao turismo, não é diferente dos outros. Então o povo europeu elegeu, né, ser importante, né, investir na limpeza dos seus rios como um todo. E hoje eles colhem os frutos desta cultura. Certo? Muito bem. Volto aqui com vocês. Vamos ficar por aqui nessa videoaula. Vimos todos os principais aspectos físicos da Europa. Vocês vão ter uma lista de exercícios em seguida aí sobre esse conteúdo. Na próxima semana eu vou estar com vocês no Meet, tirando dúvidas ao vivo. Tá? Anotem aí sobre essa videoaula, sobre as anteriores. Alguma coisa que vocês gostariam que tivesse a mais nas revisões, que eu não tratei. Tá? Anotem isso tudo aí para a próxima aula. Né? O que vocês têm de sugestão para conteúdos, enfim, para nós visualizar alguma coisa extra, também é bem-vindo. Né? Então, semana que vem estarei no Meet aí com vocês ao vivo. Certo, turmas? Um abraço e até a próxima videoaula. Tudo de bom.